prazer participar do Telesaúde. Queria agradecer a equipe do IFES pelo convite, agradecer ao professor Marcelo Dalla, um apoiador da geriatria, né? Sempre trabalhando junto, em parceria, que é esse o objetivo, né? A geriatria apoiar a atenção primária à saúde, porque são vocês que recebem os pacientes idosos, né? É, eu sou o Rony, sou geriatra, atual presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria Seccional Espírito Santo e professor da UVV e da Univix. Na UVV a gente tem uma policlínica de referência, que eu atuo junto com a professora Vanessa, que é enfermeira, que também tem trabalhado comigo, né, conosco, lá no ambulatório de geriatria. Ah, gente, boa tarde. Sou Vanessa, enfermeira, trabalho no ambulatório de geriatria lá na UVV, junto com o professor Rony. E é um prazer estar aqui com vocês para a gente estar falando um pouquinho sobre a geriatria e a gerontologia. A importância do assunto é óbvia, né? Então aqui nesse primeiro slide eu vou mostrar para vocês rapidamente por que falar de geriatria, por que falar da população idosa, né? Essa pirâmide etária, publicada no IBGE de 2008, mostrando a variação e a mudança demográfica que nós estamos sofrendo, né? Em 1950 tínhamos uma pirâmide com uma base bem grande, de forma que tínhamos muitos jovens e poucos idosos. Isso vem mudando. Em 1980 a base vai diminuindo, o ápice vai aumentando. Em 2010 ela já está quase perdendo a forma de pirâmide. Em 2050 temos uma previsão que teremos praticamente uma pirâmide, começando a se formar uma pirâmide invertida, ou seja, muito mais idosos do que jovens. É, obviamente 2050 na saúde pública de uma forma é um tempo muito perto, é amanhã praticamente, e a gente vai ter uma série de repercussões por causa disso, né? Bom, chama a atenção dos senhores que a população que mais cresce no nosso país é a população acima de 80 anos. Essa é uma população alvo de bastante interesse na área de saúde, porque a gente vai ver que é uma população mais vulnerável, né? Então, essa é a população que mais cresce. Não é incomum acharmos pessoas de 80 anos, agora a gente está esbarrando nos pessoas de 90 e volta e meia a gente esbarra num centenário. Tá me ouvindo, não? Centenário, né? Bom, é, e o que está acontecendo no Brasil, fechando essa parte demográfica, né? Enquanto a Europa, por exemplo, levou 100 anos para envelhecer, o nosso país está envelhecendo, assim como os outros países em desenvolvimento, está envelhecendo de forma muito rápida, né? A gente sabe que a gente está com indicadores positivos na mortalidade infantil, a gente tem aí uma queda da fecundidade, explicando aí é, um aumento relativo da população idosa. Se a gente tem menos jovens, a população idosa passa a ser mais predominante. E também a gente tem uma troca, enquanto a gente tinha muitas doenças infecto-parasitárias, características de países mais pobres, a gente agora, o que prevalece são as doenças crônicas degenerativas, né? A nossa esperança de vida,
que em 1950 era de 45 anos, vejam como mudou, né? 2000 foi já para 70 e agora a gente está em torno de 74, 75 anos, né? Só que, diferente dos países desenvolvidos, o Brasil tem uma característica que, além de termos que enfrentar essa situação que é o envelhecimento da população, a gente vai ter que enfrentar, como a gente está enfrentando, a pobreza ainda, muitas características de um país pobre, né, e atrasado, que vai determinar o que a gente chama de dupla carga, né, envelhecimento mais pobreza, né. O processo de envelhecimento ainda é muito heterogêneo, o acesso à saúde do idoso é muito heterogêneo e a gente tem que repensar aí o papel dos profissionais de saúde. A gente tem que formar profissionais voltados para isso. É o profissional do século XXI, né? Então aí vem a especialidade da geriatria, vem a interface com a atenção primária que tem que ter esse conhecimento de envelhecimento. Bom, e quem é o idoso brasileiro hoje? Que é o idoso que a gente vê todo dia no ambulatório, no consultório, na atenção primária, no ambiente que a gente frequenta, onde quer que seja, né? Vou lembrar que o nosso idoso, ele muitas vezes ele foi uma criança sem recursos, pobre, que teve pouco acesso à comida, desnutrido. Foi uma criança que não foi à escola, foi um jovem que não foi à escola, que muitas vezes trabalhou na sua vida adulta num trabalho informal, sem um benefício mínimo, né? Muitas vezes, por não ter acesso à informação, adquiriu hábitos de saúde muito ruins, e esse é um indivíduo que envelheceu. Não são todos assim, mas olhar o idoso agora é entendê-lo como é que ele era quando criança, adolescente e adulto, né? Isso com certeza vai impactar no envelhecimento. Então, quais são as reais necessidades desses indivíduos? Isso que eu pergunto a vocês. E a outra pergunta, para quem trabalha com idoso, é: será que a abordagem do profissional de saúde, de uma forma geral, que a gente aprendeu na faculdade, ela é suficiente para lidar com todas essas necessidades? Então a gente vai estar tentando mostrar como é que é esse indivíduo, quais são as diferenças dele para o indivíduo adulto, né? Uma primeira coisa que a gente tem que entender é que a OMS coloca para a gente, Brasil, país em desenvolvimento, que idoso é todo indivíduo acima de 60 anos, muito idoso acima de 80 anos. Essa definição muda para os países desenvolvidos, em que o corte passa a ser 65. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer uma crítica, esse número é importante, né? Mas 60 anos, às vezes, não traduz exatamente o que é aquele indivíduo. Um número, uma idade, às vezes não traduz aquele indivíduo. E aí a gente tem alguns conceitos que são importantes, né? Como a idade biológica, a idade psicológica e a idade social, né? A idade biológica como o comportamento daquele organismo, né, frente a situações de estresse, né? A idade psicológica, como aquele indivíduo lidar com os problemas do dia a dia, e a idade social, como ele se mantém ativo. Então a gente tem indivíduos de 60 e poucos anos que se parecem muito idosos, que têm muitas doenças, estão disfuncionais, têm um comprometimento biológico importante, e tem indivíduos de 70, 75 anos que parece que tem 50, né? Então, essa é a ideia que a gente tem, apesar de que os números são muito importantes na saúde pública, mas sozinhos eles não definem quem é o idoso mais vulnerável, né? E aí a gente, entendendo quem é o idoso, eu já trabalho uma primeira definição com vocês, colocando que essa definição eu gosto muito da Organização Pan-Americana de Saúde, que envelhecer é um processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível, universal, não patológico, de deteriorização de organismo maduro próprio a todos os membros de uma espécie, de maneira que o tempo o torne menos capaz de fazer frente ao estresse do meio ambiente e, portanto, aumente a sua possibilidade de morte. Então a gente vai entender um pouquinho esses adjetivos dessa definição, que são bem interessantes, né? A gente vai trabalhando esse. Então,
A primeira ideia que a gente tem que ter é que envelhecer não é um problema e não pode ser visto como um problema. É um primeiro preconceito que todos nós temos, né? E a primeira coisa que eu falo para vocês é que envelhecer sem saúde realmente é o problema. Mas quando a gente envelhece bem fisicamente, emocionalmente, socialmente, a gente é ativo, envelhecer é uma experiência maravilhosa. Então essa é a primeira ideia que a gente precisa desconfigurar a nossa cabeça, né? Envelhecer não é um problema, né? Segunda coisa é que envelhecer, como a gente falou já na definição, é uma fase normal do ciclo de vida, né? Então, todos nós nascemos, nos desenvolvemos, né? Aumentamos de altura, tivemos o desenvolvimento do nosso sistema nervoso central, chegamos à vida adulta e vai chegar um momento que a gente vai declinar de uma forma gradual e lenta. E o mais difícil na área de geriatria realmente é tentar separar o que é normal do anormal. Mas eu já coloco com esse slide para os senhores que estão me assistindo que é, certas situações não são normais do envelhecimento. Isso é muito importante a gente estar atento. Por exemplo, não é normal um indivíduo idoso ficar com alteração de comportamento, não é normal um indivíduo idoso cair, não é normal um indivíduo idoso tremer, não é normal ele ficar isolado, triste, num canto, sem sair de casa, não é normal um indivíduo idoso ter dor. É o que a gente chama de ageísmo, culpar o envelhecimento pelos problemas. Obviamente que o envelhecimento ele nos torna suscetíveis a uma série de condições, porém, vamos entender isso. E também vamos entender que o idoso não é um adulto de cabelos brancos, né? É diferente. Olhar o idoso tem que ter as suas peculiaridades, né? Bom, bom, nesse slide eu traduzo exatamente essa ideia do que é o normal e não normal. O envelhecimento normal ele é lento e gradativo, que é o que eu mostrei aí nesse gráfico, né? No número 1, a gente vai envelhecer de forma lenta, a gente vai perdendo nossas funções, a gente vai ficando um pouquinho mais devagar, tudo muito lento e gradativo, né? É o que a gente chama de senescência. Quando a gente tem doenças crônicas, essas doenças podem acelerar o nosso envelhecimento, e é o que nós chamamos de senilidade. Então, um indivíduo ele vai envelhecer, por exemplo, o exemplo do sistema renal, o rim, a gente vai perdendo glomérulos lentamente, nosso rim vai perdendo função de tal forma que um idoso de 80 anos não tem a mesma função renal de 30 anos. Mas não que ele precise de diálise, ele não está doente, ele apenas tem uma capacidade de reserva um pouquinho diferente. Se ele tiver uma série de condições que afetam o rim, por exemplo, como hipertensão e diabetes, a gente vai acelerar esse envelhecimento, é o que a gente chama de senilidade. Esses são dois conceitos muito importantes da geriatria, né? Bom, outras características bem interessantes do indivíduo idoso e que os profissionais de saúde todos têm muita dificuldade de trabalhar com essas questões é que os indivíduos idosos, eles geralmente têm várias doenças, né? Ele não tem uma, duas doenças, ele tem três, quatro, cinco e elas se misturam, elas se somam, né, e uma interfere na outra. E também ele é um indivíduo com muitas queixas, que a gente chama de poliqueixoso, um termo que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque tem alguns que falam que o poliqueixoso é um indivíduo chato, mas não é que seja chato, ele é um indivíduo que tem muitas coisas que incomodam ele e a gente tem que saber ouvi-lo, né? Então a consulta e o atendimento ao indivíduo idoso, ele é mais difícil, ele é mais... a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência, né? Outra coisa que marca o envelhecimento é que as apresentações das doenças, elas não seguem o protocolo igual ao indivíduo adulto. Eu botei alguns exemplos, né? Enquanto, por exemplo, o infarto no indivíduo adulto, ele tem todo um quadro clínico muito característico, dor no peito, do lado esquerdo, que pode irradiar para o braço, né?
É, o idoso, muitas vezes, ele pode ter um infarto sem essas características, ele pode ter um infarto sem dor, ele pode ter um infarto com uma manifestação totalmente atípica, ele está sentindo cansado, ele está sentindo uma dor no estômago, né? Assim vale para outros exemplos, e muitos deles, por exemplo, a insuficiência cardíaca, as infecções, às vezes a gente tem indivíduos idosos que não têm febre, os problemas digestivos mais graves, como peritonite, ele não vai ter uma dor intensa no abdômen. A depressão se manifesta totalmente diferente no indivíduo idoso, né? Uma coisa que a gente vê muito no ambulatório de geriatria, né? Indivíduo idoso com depressão, como se manifesta diferente. Então a gente tem que entender isso para saber, tentar identificar o que realmente está acontecendo com aquele indivíduo. É, outra coisa é a comunicação. A comunicação com o indivíduo idoso ela pode ser um pouquinho mais difícil, porque aquele indivíduo ele às vezes enxerga mal, então ele enxerga o profissional pior, ele não ouve bem, então a gente tem que falar com calma, né? É, muitas vezes o profissional de saúde que está atendendo o idoso, ele é muito mais jovem. Alô, falando. Voltou. Então vamos lá, a gente perdoa aí a. Sério? Tá ouvindo? Tá clicado aqui, né? Então, tá ouvindo? Não. Tá atrasado, mas tá claro? Dá pra falar? Então vamos lá. Gente, estamos aí com um problema aí no. Eu peço perdão aqui, nossos técnicos estão tentando resolver aqui. Vamos pra gente voltar à nossa aula. É usado. De aging é usado até meio informalmente, mas é usado. Alguns outros
Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, velho? Tá no anterior, né? Mas eu não tô conseguindo mudar, ó. Tá? Tá indo? Indo? Dá pra dar continuidade? É. Então vamos lá, pessoal. Estamos com um probleminha operacional. Tá me ouvindo, Vanessa? Tá me ouvindo? Não, a aula vai aparecer agora. Bom, então retornando agora. É, peço perdão aqui em Vitória, Espírito Santo está chovendo bastante. Tivemos um probleminha com o sinal, mas agora vamos dar continuidade aí. É, bom, continuando. Opa. Então, algumas dificuldades que a gente estava colocando em relação à comunicação com o indivíduo idoso, né? E aí eu estava falando para vocês a dificuldade de um profissional, às vezes, muito mais novo, um indivíduo muito mais idoso, outra geração, outra compreensão e a própria desconfiança desse indivíduo, que vai levar tempo ele confiar num profissional muito mais novo que ele, que viveu muito menos e tem menos experiência que ele. É, outra característica que a gente vê e que às vezes é deletéria no indivíduo idoso é que esse modelo da medicina atual ainda assim de olhar por o indivíduo por organismos, por órgãos, por especialidade, ele no indivíduo vulnerável que nem o idoso, ele é perigoso, né? Então separar o idoso num coração, num fígado, numa tireoide, né? Isso tem uma repercussão importante, uma repercussão, por exemplo, coisa que a gente chama de polifarmácia. Polifarmácia é uma síndrome geriátrica e é muito comum a gente ver idoso indo a vários médicos, tendo prescrições longas, com interações de remédios que muitas vezes um médico não conhece o que o outro está passando e colocando aquele indivíduo em risco. A polifarmácia é arriscada ao idoso porque essas interações com muitos remédios elas se tornam imprevisíveis, né? E aí vem uma outra ideia em relação à medicação, que a gente chama de cascata iatrogênica. É muito comum o idoso ele receber às vezes medicações que são inapropriadas para ele, né, porque ele tem um organismo diferente, então ele precisa ter doses individualizadas, medicamentos individualizados, né? E aí, por exemplo, eu botei um exemplo de um indivíduo que está tratando uma hipertensão e uma insônia, tomando dois remédios usuais que a gente vê aí, o alfa-metildopa e o diazepam, e aí ele começa a ter alguns sintomas relacionados à medicação, por exemplo, com sonolência, confusão mental, apatia, sintomas depressivos. E aí ele procura um outro médico, e o médico olha os sintomas e não entende que aqueles remédios são prejudiciais a ele e dá um outro diagnóstico, um diagnóstico, na verdade, que não existe, que é o efeito colateral de remédios, e aí começa um outro remédio, e assim a gente faz uma cascata bastante perigosa e muito comum, que a gente tem que tomar muito cuidado com o remédio idoso, né? É, outra coisa para entender é que é, a nossa sociedade ela tem muito preconceito com o envelhecimento. O preconceito é tão grande que eu trouxe uma frase aqui da Bibi Ferreira, uma artista idosa, né? Artista famosa, que coloca, quando perguntada sobre o envelhecimento, sobre a velhice, ela falou pra gente, o envelhecimento é a prova que o inferno existe. Então essa é um pouquinho a mentalidade aqui do que as pessoas pensam de envelhecer, ninguém quer envelhecer. O bom é ser jovem, ativo e bonito, né? Então, e uma outra coisa sobre o psiquismo do idoso, o idoso ele tem medo da morte. Enquanto para o jovem morrer é algo distante, longínquo, algo abstrato, a gente está muito longe. É, obviamente que a gente para morrer só basta estar vivo, mas
pra gente, mais jovem, a gente acha que é uma coisa inesperada. Para o idoso, quando ele perde o companheiro, ele perde o irmão, ele perde vários amigos, ele se torna. Ele tem medo de morrer. Obviamente depende da religião, dos valores dele, mas isso é importante na hora, por exemplo, que a gente decide, por uma cautela excessiva, internar um paciente idoso. Né? Quando você fala o senhor vai ter que ser internado, o que vai passar na cabeça dele é eu vou morrer. Então a gente tem que ter essa noção que ele está mais vulnerável, ele tem medo de ficar dependente, né? É. Então, não tem jeito. Conhecer o indivíduo idoso vai precisar de tempo. A gente vai ter que ter tempo e a gente compara o indivíduo idoso como um iceberg. A gente às vezes vê algumas coisinhas boiando, mas embaixo você tem 90% de coisas que a gente não consegue visualizar num primeiro momento. Então vai ter que ter tempo para entender a história pregressa. Então, um indivíduo idoso, aquele momento dele vai representar tudo que ele viveu. E na saúde também. Né? Se ele teve uma tuberculose, ficou com uma sequela no pulmão, se ele teve um AVC e ficou com uma sequela, a gente vai ter que ter essa noção para entender o que, que aquele indivíduo precisa naquele momento. E eu coloquei aqui uma frase do nosso pai, o pai do estetoscópio, que colocou aqui para a gente uma frase que pode ser usada até hoje em dia, que a gente fala para os nossos alunos, que é ouça o seu paciente, ele está lhe dando o diagnóstico. Isso vale muito na geriatria e no atendimento ao indivíduo idoso. Ouvi-lo vale muito mais do que fazer o exame mais moderno que existe, a ressonância, o SPECT, né, ouvi-lo, entender como ele funciona, vale muito mais do que isso. E aí, vem uma ideia bastante importante na geriatria e, como eu falei para vocês, que o idoso não é o adulto de cabelos brancos. E realmente não é. O idoso ele tem a reserva fisiológica diminuída. E aí vem essa ideia da síndrome da fragilidade. O que é a síndrome da fragilidade? É exatamente aquele indivíduo que tem menor resistência ao estresse habitual, né, às mudanças de temperatura e aos estresses como uma infecção. Por exemplo, é um estresse para aquele organismo idoso. Então, o idoso se comporta assim, por uma série de condições que fazem parte do envelhecimento do sistema neuroendócrino, músculo-esquelético e imunológico, ele é mais suscetível. E aí vem a ideia de vulnerabilidade, ele é mais vulnerável, dando o que a gente chama de síndrome da fragilidade, né? Por que reconhecer os indivíduos frágeis? Qual a importância? A gente sabe que são esses indivíduos que têm maior chance de desenvolver incapacidade, dependência, são os que mais se internam, que mais ficam em tempo internado. Então, o indivíduo frágil, ele vai tratar uma pneumonia no hospital, ele vai ficar talvez 60, 70% mais de tempo que um adulto com o mesmo quadro, com a mesma pneumonia, né? É um indivíduo com mais risco de ir para uma instituição de longa permanência, o que a gente chama de asilo. Piora a qualidade de vida, se a gente não reconhecer, a gente pode melhorar a qualidade de vida dele. É um indivíduo que mais usa recursos do sistema de saúde, usa muitos recursos de maior complexidade, faz muito exame, vai a muitos médicos, vai a muitos especialistas e, obviamente, ele tem um maior custo em saúde e também é um indivíduo que morre mais que um indivíduo que não tem fragilidade. Então é fundamental vocês que estão aí na ponta, vendo muitos indivíduos idosos, tentar entender o que é a fragilidade, né? E aí, entendendo a fragilidade, vem uma ideia que a gente, na geriatria, pegou esse termo iatrogenia até como uma síndrome geriátrica, mas a gente sabe que esse termo não é da geriatria, né? A geriatria é uma especialidade nova, ela tem 100 anos, mas a iatrogenia é tão importante para a gente na geriatria que a gente quase colocou e coloca ela como uma verdadeira síndrome geriátrica, né? E aí vem a ideia da prevenção quaternária, lembrando que o idoso vulnerável, o idoso frágil, ele é mais suscetível a iatrogenia, ou seja, quando um profissional de saúde, ou por fazer pouco ou por fazer muito, o expõe e a um risco desnecessário, né?
E a prevenção quaternária é exatamente isso. A gente tem que refletir exatamente o que aquele indivíduo precisa. Quando ele faz muito exame, ele é alvo de uma série de procedimentos, às vezes a gente está sendo iatrogênico. Ou quando a gente trata excessivamente muitas condições que não precisam, a gente também está sendo iatrogênico. Ou quando a gente negligencia e deixa de dar o que aquele indivíduo merece e precisa, né? Isso é muito importante, todos esses conceitos que eu estou colocando para vocês, é, para entender o que a gente chama de síndromes geriátricas. Tem uma série de síndromes, né? Começaram com 5, agora tem várias, mas algumas coisas que a gente vê muito na geriatria, que é a demência, os problemas de memória, né? O delírio, quando o indivíduo fica confuso de uma forma mais aguda, né? Os sintomas depressivos, depressão, maus tratos, quedas, né? A queda como uma verdadeira síndrome geriátrica, o indivíduo que está caindo, ele é um indivíduo de risco, precisa ser abordado, a imobilidade, a incontinência, o desequilíbrio andando junto com a queda, são algumas síndromes importantes da geriatria. Então, essa é a visão que nós precisamos ter do indivíduo idoso, que o geriatra costuma ter. Ele não parte do sinal e sintoma, né? Ele usa também, o geriatra tem uma formação clínica bastante extensa, mas a gente parte o olhar do funcionamento do indivíduo. Então, olhar um idoso, a gente tem que entender como é que ele está funcionando. Então, às vezes, ele não tem sinais e sintomas claros, mas ele tem uma perda funcional. Aquilo para geriatria é uma coisa muito grave. Então tem que ter uma causa, tem que ter uma explicação. Se ele não consegue mais fazer uma coisa que ele fazia, né, tem que ter uma explicação, mesmo quando não é muito clara. E a funcionalidade, ela vai depender de dois aspectos, né? A autonomia, nesse primeira parte, que é a nossa capacidade de tomar decisão, e a autonomia vai depender da nossa cognição e o nosso estado de humor, ou seja, como o nosso cérebro funciona e nossa motivação vão nos dar a nossa capacidade de decidir. E a independência, que é a nossa capacidade de executar alguma tarefa. E, obviamente, a independência vai depender da nossa mobilidade, da nossa comunicação, que vai depender da nossa visão, audição, nosso sistema locomotor, né? Isso tudo é importante para a gente realizar alguma tarefa. Então, esse é o primeiro olhar que a gente tem do indivíduo idoso no aspecto funcional. E o declínio funcional, como eu estava falando para os senhores, é a principal manifestação da vulnerabilidade. Então, esse slide ele mostra um pouquinho como é que a gente tem que olhar essa funcionalidade na prática, né? E o que é a funcionalidade no nível mais individual, né? Então, a gente tem 3 tipos de atividades de vida diária que traduzem essa funcionalidade global, né? A primeira delas, à esquerda, é a nossa, essa aqui, é a nossa capacidade, nossa atividade relacionada ao autocuidado. Então, é uma atividade relacionada às nossas atividades mínimas de autocuidado, como, por exemplo, e nossa preservação do nosso corpo, como tomar banho, se vestir, locomover de uma cama para uma cadeira, comer, né? A nossa continência são consideradas atividades mínimas para a nossa subsistência, né? Num segundo nível um pouquinho mais complexo, a gente tem as atividades relacionadas ao domicílio, chamadas atividades instrumentais de vida diária. Essas atividades são atividades um pouquinho mais complexas que envolvem, por exemplo, o manejo dos remédios, o manejo das contas, das finanças, o indivíduo sair de casa, ir a algum local mais distante, ele ir à unidade de saúde, né? E a gente tem aqui as atividades que são bem mais complexas, que são as nossas atividades sociais, que são chamadas atividades de vida diárias avançadas. Então, essa é a nossa visão do dia a dia para entender o funcionamento do idoso. A gente tem vários instrumentos para isso, mas se a gente entender isso já ajuda bastante, né? E isso é muito importante para a gente tomar decisões, né? E eu coloquei 2 exemplos extremos, obviamente, que são exemplos bem fáceis de entender, que a dificuldade está no meio deles, né? Mas, por exemplo,
dois indivíduos da mesma idade, de 80 anos, com um problema grave articular, uma osteoartrose, né, uma artrose grave do joelho. Vejam bem, o primeiro indivíduo, vamos olhá-lo do ponto de vista funcional. Ele é um indivíduo que caminha todo dia 40 minutos, né? Ele ainda tem uma atividade social importante, avançada, ele administra a empresa da família, né? Viaja com a esposa, né? No outro ponto, a gente tem um mesmo indivíduo com a mesma idade, com uma doença degenerativa avançada, que é o Parkinson, uma sequela de um AVC, um derrame, um contato verbal mínimo, ele está emagrecido e acamado, né? Então, se eu vou decidir fazer, por exemplo, uma cirurgia no indivíduo desse, obviamente tem outros componentes importantes, o estado funcional ele é importante, porque no primeiro eu sei que se eu colocar uma prótese nesse indivíduo, ele vai recuperar e vai se manter ativo mais tempo e vão melhorar a qualidade de vida. No segundo indivíduo, por mais que ele tenha doença articular, não tem nenhum benefício eu fazer uma cirurgia nele. Então, vejam uns exemplos no extremo, mas é importante a gente entender essa questão funcional. É, e aí a gente tenta fazer, que é bem difícil até para o especialista, identificar realmente quem é um indivíduo frágil. A gente tem essa classificação que é proposta pelo Edgar da UFMG. Então essa classificação ele coloca que o idoso ele pode ser o idoso robusto. O idoso robusto, mais à esquerda, ele seria aquele idoso que mais parece com o indivíduo adulto. Né? Ele tem características de um organismo de um indivíduo adulto. Então ele tem poucas necessidades específicas. Né? O indivíduo frágil, que a gente já falou, né, ele pode já ter um declínio funcional estabelecido, né, e aí tem algumas situações que a gente colocam ele com esse declínio funcional. Na incapacidade cognitiva seriam as demências, como a doença de Alzheimer, estabilidade postural, seriam problemas de queda, de locomoção, a imobilidade, quando ele já está acamado ou cadeirante, as incontinências, né, e algum problema na esfera neurosensorial da comunicação dele. E os indivíduos, que também esses são os mais difíceis de se identificar, seriam aqueles indivíduos que têm um risco funcional iminente. Eles têm fragilidade, ainda não têm declínio funcional, mas têm alto risco. Então ele colocou algumas coisas que têm se trabalhado até como os critérios para tentar se entender esse indivíduo mais frágil de risco, né? Por exemplo, indivíduos maior que 80 anos, não necessariamente um indivíduo mais de 80 anos vai ter fragilidade, mas ele tem mais chance de ter fragilidade. Aqueles que têm mais de 5 diagnósticos, né, maior ou igual, né, que tomam mais ou igual a 5 remédios, que estão emagrecendo ou desnutridos, né, aqueles que estão com internações recentes ou que têm internações recorrentes, e aqueles que têm o suporte familiar e o suporte social comprometido. Né? Então esse é um indivíduo importante vocês na atenção primária ficarem atentos. E aqui do outro lado a gente tem indivíduos de maior complexidade, que aí talvez o especialista ajudaria, né? Mas que também é importante a gente reconhecer aquele que já tem um declínio funcional estabelecido e que tem alto grau de complexidade clínica, com muitas doenças, muitos remédios, doenças graves ao mesmo tempo, né? Portador de poliincapacidades, ou que tem, às vezes, muitas coisas a gente realmente não tem certeza do que ele tem. Ou o idoso já em fase terminal, essa é uma outra abordagem que a gente não vai trabalhar nesse momento, né? Bom, então seria interessante quem a gente tem que ficar atento para os indivíduos que a gente tem que ter um olhar mais minucioso, específico, né? Por exemplo, é, pacientes idosos, indivíduos idosos que, como eu falei, internam frequentemente, múltiplas medicações, comorbidade, vivem só. Isso é importante, né? Aquele idoso que vive só tem que ter uma atenção especial da equipe de saúde da família, né? Que tem sintomas depressivos ou de memória, mesmo que não tenha a doença ainda, ele tem que ser observado porque ele pode estar com o início de uma depressão ou uma doença de Alzheimer, então ele tem que ser olhado de perto. Problemas neurosensoriais, que já falamos, quedas, né? E
Aqui, como a gente já falou, indivíduos que já têm um declínio funcional, esses realmente merecem destaque, são mais fáceis de a gente identificar. Bom, esse é um instrumento que eu vou apresentar para vocês, não vai dar para falar muito detalhadamente. É um instrumento que o Edgar, lá em Minas, o pessoal de Minas, tem trabalhado até na atenção primária para tentar identificar aquele idoso mais vulnerável. Um instrumento simples, que foi validado no Brasil, e ele tem alguns aspectos interessantes. A idade, a gente vai pontuar a idade. Um outro dado muito interessante que tem a ver e tem sido estudado, que é a autopercepção da saúde do indivíduo idoso. Aquele indivíduo que tem uma percepção da sua saúde como ruim, péssima, ele tem mais chance de declínio funcional, isso já está bem amarrado, né? Então aqui ele vai levar em consideração a autopercepção da saúde e algumas limitações físicas, aqui tem várias coisas que a gente vai passar rapidamente. Depois eu vou deixar meu e-mail para quem tiver interesse, eu mando essa escala para vocês. E se ele já tem ou não alguma incapacidade, né? Isso tudo é importante para a gente entender quem é o idoso e como é que a gente vai abordar o idoso e quem é o idoso também que vai precisar de uma atenção mais específica, por exemplo, uma atenção do especialista e das equipes de geriatria, que devem trabalhar em parceria com a equipe de saúde da família, né, num sistema de referência e contra-referência, né. Esses indivíduos mais frágeis que a gente falou, com condições de alta complexidade, eles talvez mereçam uma visão também do geriatra, que vai colocar e vai fazer o que a gente chama de avaliação geriátrica ampla, uma modalidade, né, que leva tempo, baseado em uma série de escalas, é uma avaliação global, multiprofissional, né, multiprofissionais de saúde fazendo, baseados em escalas, que estratifica bem esse estado funcional, né, e vê muito bem essa questão neuropsicológica, né, sintomas depressivos, demência, e também faz um planejamento em relação à possibilidade de reabilitação. Então, esses idosos mais complexos, eles talvez precisem dessa visão mais específica, né? E para a gente fechar, na verdade, o assunto é muito grande, lembrar que no indivíduo idoso não basta a gente diagnosticar e tratar todas as doenças. É essa a mensagem que eu quero dar para vocês. A gente tem que estar próximo do indivíduo idoso, a gente tem que aprender uma coisa que não aprendemos, talvez, principalmente o médico, ele não aprende na faculdade. Às vezes o enfermeiro ele é mais sensível a essa questão, que é cuidar, né? Ele precisa de cuidado, ele precisa de atenção, ele precisa que a gente olhe ele como de uma forma mais global, né? A gente tem 10 minutinhos, né? Eu vou deixar esses 10 minutinhos, eu vou deixar, né? E eu vou passar aí um pouquinho a palavra para a professora Vanessa, que é enfermeira, que tem trabalhado com a gente na geriatria lá no ambulatório, para ela dar a visão do enfermeiro, muito importante, né? Gente, boa tarde. Obrigada pela participação de todos. Bom, nós já recebemos aqui algumas perguntas sobre atendimento, né, na área da geriatria, sobre demência, e eu respondi aqui que a gente tem algumas escalas que a gente utiliza lá no ambulatório. A escala de Lautes, de CATS, tem escala de depressão. E vocês têm um manual também do Ministério da Saúde que trabalha sobre envelhecimento, do caderno de atenção básica, um caderno até verdinho, eu não lembro o número dele, e ele traz também essas escalas que vocês podem estar usando lá na prática de vocês, e ajuda bastante a vocês entenderem melhor o que está acontecendo com esse paciente. Então, uma das questões que a gente aborda bastante lá no ambulatório, principalmente eu como enfermeira, é a questão mais social desse paciente, como que é a vida dele em família, aborda também a questão do comportamento, tenta entender como tudo vem acontecendo ao longo da sua vida, desde o início até o problema atual, né? Isso nos ajuda a entender o que está acontecendo nesse momento. Tá? Faço também abordagem
tento entrar um pouquinho na abordagem da alimentação, das atividades da vida diária que ele desenvolve, a abordagem também do cuidador, que a gente não pode esquecer que geralmente esse idoso ele é cuidado por alguém e muitas vezes esse cuidador precisa de uma visão, de um olhar e muitas vezes de uma orientação nossa também. Então eu tento fazer essa de acordo com cada paciente, né? Então a gente tem que trabalhar com o indivíduo na sua singularidade. Então a gente tenta identificar qual eu trabalho com lista de problemas, então eu tento identificar quais são os problemas que ele está nos apresentando durante a consulta e aí a gente vai trabalhar com prioridades. Quais são as prioridades daquele paciente naquele momento e que a gente tem que focar inicialmente, né? E automaticamente ao longo desse trabalho contínuo aí, desse atendimento, a gente vai priorizando as outras. É que o idoso ele chega com múltiplas queixas, múltiplas doenças e aí a gente tem que priorizar. Isso é o mais importante, a gente tentar priorizar o que naquele momento é mais grave e a gente tentar trabalhar com essa prioridade. Não tentar resolver tudo de uma vez que você não vai conseguir. Você podia falar um pouquinho das escalas que eles perguntaram, escalas de depressão. É, obrigado, Vanessa, né? A gente realmente, um serviço de geriatria mínimo, ele não é composto só do médico geriatra, né? Ele é composto da enfermeira, que tem um papel fundamental, como a Vanessa falou, e uma assistente social, né? E essa equipe mínima pode agregar outros profissionais, como o psicólogo, quando no caso de demência, né? Por exemplo, que é muito importante, o neuropsicólogo, o fisioterapeuta. Eu vou complementar algumas perguntas que foram feitas, né, sobre a questão como abordar um paciente com demência. Obrigado, foi a Gabriela. Obrigado pela pergunta, Gabriela. Eu acho muito importante na atenção primária se tentar fazer o diagnóstico de demência. O diagnóstico de demência, baseado no que a gente falou, ele vai implicar também, simplesmente, independente das escalas, depois a gente vai até comentar um pouquinho, ele vai entrar naquele raciocínio que a gente falou da perda funcional. É, é comum o idoso ter alguns probleminhas de memória, de lembrar algumas coisas, de lembrar algumas palavras. Porém, não é comum, e que isso fique bem claro, ele ter uma perda de memória importante que atrapalhe no seu funcionamento do dia a dia. E esse dado do comprometimento do dia a dia, ele é fundamental no diagnóstico da demência. Ele é um dos critérios diagnósticos, o diagnóstico é clínico, né? Então, se vocês têm um problema, um indivíduo idoso com problema de memória, ele tem uns esquecimentos leves, mas ele funciona bem, ele vai no banco, ele toma seus remédios, esse é um indivíduo que a gente observa, obviamente, mas fica menos preocupado. Agora, quando aquele problema de memória realmente está tendo um prejuízo funcional, e é simples assim, sugere muito um diagnóstico de demência, né, um problema de memória com prejuízo funcional que precisa muitas vezes ter uma abordagem específica, né? Muitas vezes a gente viu que são problemas com medicação, a gente melhora os remédios, às vezes o paciente melhora, ou às vezes, que é muito frequente, ele tem uma doença de Alzheimer que merece uma abordagem específica e um tratamento específico. Então, o ponto de vista funcional ele é fundamental para o diagnóstico da demência. É, a gente tem algumas escalas, tem muitas escalas que a gente faz na avaliação geriátrica, são instrumentos longos, né? E uma escala importante, no caso específico da demência, é o mini exame do estado mental. É uma escala muito usada, simples, pode ser facilmente treinada e deve ser usada na atenção primária, né? Na verdade, o que a gente tem visto até lá na UVV, quando a gente vai com os alunos nas unidades de saúde, um problema do subdiagnóstico da demência, né? A gente tem muitos indivíduos com demência que não têm diagnóstico, as equipes às vezes têm dificuldade nesse diagnóstico, e isso tem uma repercussão gravíssima para o indivíduo e para a família, para a sociedade. É um indivíduo mais vulnerável, ele pode ser tratado, a família tem que saber o que vai acontecer, tem que se organizar, né? Então, uma das escalas que a gente pode usar e deve usar é o mini exame do estado mental, né? É uma das escalas. Existem várias escalas, eu acho que o pessoal perguntou sobre a escala de depressão, Vanessa. Perguntaram alguma coisa?
A gente pode dar continuidade a essa apresentação e falar em outro momento das síndromes geriátricas especificamente. Pode falar um momento, eu acho excelente a ideia de falar sobre demência. A gente pode trazer as escalas específicas, mostrar, apresentar para vocês, né, as mais importantes. A gente tem escala para depressão, são escalas que ajudam o diagnóstico, né? Elas não substituem o diagnóstico tradicional, mas elas ajudam bastante, né? E tem que saber interpretar também, né? O professor Marcelo está me fazendo uma pergunta se síndrome geriátrica substitui o termo gigante da geriatria, né? Ainda tem muitas pessoas que usam gigante da geriatria se referindo a algumas síndromes geriátricas. Eu prefiro síndromes geriátricas, né? Porque quando criaram esse termo gigante da geriatria, fecharam em alguns problemas, mas a gente tem visto que tem outros problemas que se encaixam como síndromes geriátricas, né? Por exemplo, uma síndrome geriátrica que é, vou mostrar por que é uma síndrome geriátrica, por exemplo, a queda. Queda é uma síndrome geriátrica, ela é multifatorial, ela muitas vezes ela é subvalorizada pelos outros especialistas, o idoso está caindo, ele não tem nada, mas está caindo, né? Tem um componente, como eu falei, multifatorial, as intervenções também são multiprofissionais, ele vai precisar de reabilitação, ele vai precisar rever os remédios, ele vai precisar tratar a osteoporose para evitar fratura. Então essa é um termo, é uma síndrome geriátrica. Eu prefiro síndrome geriátrica. Tem pessoas que usam gigante geriátrica, não está errado. Eu particularmente não gosto, né? É, mas não está errado, né? Usar gigante da geriatria, né? O professor Marcelo está me falando da calçada cidadã que foi implementada em Vitória, né? E cores diferentes. Vejam que o envelhecimento e esse problema que é multifatorial, como eu falei, ele não envolve só a área da saúde. Por exemplo, o papel dos municípios em outras áreas, por exemplo, o professor Marcelo falou, da questão do urbanismo das cidades, né? Obviamente, nós temos que tornar as cidades mais próprias para o idoso viver, e viver feliz, né? É, trazendo uma ideia do colega que veio aqui prestigiar a política do idoso, como é que é o nome dele? Vanessa, me ajuda o nome do que veio da política do idoso, da OMS. Vou lembrar daqui a pouco, né? Problema de memória, né? Mas ele implementou em Copacabana, eu tô lembrando, eu achei muito interessante a pergunta do Marcelo, é, ele implementou em Copacabana uma cidade amiga do idoso, né? E esse projeto foi para várias cidades do mundo. E o interessante que ele colocou é que não veio de cima para baixo, ou seja, as necessidades dos idosos não vieram do profissional de saúde, do gestor dizendo que tem que fazer, não tem que fazer. Ele chegou em Copacabana e perguntou ao idoso, entrevistou vários idosos, perguntou, primeiro, quem é o seu melhor amigo na cidade, né? O que eles falaram, os porteiros. Então, eles pegaram os porteiros e resolveram treinar os porteiros, né? Perguntou ao idoso, quem é o seu pior inimigo? Motorista de ônibus. Então, fizeram uma série de campanhas para conscientizar o motorista de ônibus, né? E o que mais incomoda você em morar em Copacabana? E falaram a questão da segurança, e aí criaram-se delegacias, né? Uma série certas medidas de segurança para melhorar a qualidade de vida. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Ouvir os nossos idosos, porque eles sabem o que eles querem, e sabem muito melhor que a gente do que eles realmente precisam, né? É, Alexandre Kalash. Como é que eu vou esquecer o nome do Kalash? É o nosso. É, a minha memória falhou aí. Vou fazer um mini exame de estado mental, né, Vanessa? Me perguntaram aqui uma pergunta só interessante, se o enfermeiro pode fazer as escalas. É, sim, quando a gente tem um serviço de geriatria, o que a gente faz? A gente divide as escalas. Cada profissional aplica algumas escalas, né? O médico, o enfermeiro e assistente social. E, ao fim,
do atendimento, essas equipes, esses profissionais se juntam para entender aquele indivíduo juntos. No serviço que eu vim, na UFRJ, os enfermeiros usavam muitas escalas funcionais, eles faziam, mas eles faziam outras escalas, né? O médico fazia mais as escalas cognitivas de depressão, né? Porque estavam ali também a escala para fazer o diagnóstico e tratamento, mas o enfermeiro pode fazer algumas escalas sim, né? Bom, gente, esse último slide eu deixo o meu e-mail, eu deixo o site da Sociedade de Geriatria, no qual eu atualmente sou presidente. Estamos abertos aí a todos que se interessarem pela geriatria, e essa parceria eu acho muito importante com a atenção primária, né? E aí eu agradeço a todos, uma boa tarde, foi um grande prazer. Hã? A gente no último mês apresentou a política de atenção ao idoso, propondo várias referências. Ainda temos referências ainda municipais, ainda Vitória tem, e algumas cidades ainda não têm especificamente uma referência, que tem que se pensar, né? Como é que a gente vai montar isso, né? Mas o Estado ainda não tem uma referência estadual que a política do idoso que a gente apresentou já vai contemplar. A gente espera ter uma referência tanto no nível hospitalar, no nível secundário, né? Mas ainda temos que trabalhar muita coisa, porque há muito o que fazer, né? Gente, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Acho que foi muito produtivo e a gente pode estar marcando depois outros momentos para a gente estar falando sobre outros assuntos voltados para a área de geriatria e gerontologia. Tem algumas perguntas aqui que eu não entendi. Por exemplo, do Fábio. Pelo que eu entendi aqui, não sei se é isso que ele estava me perguntando, se existe algum material relacionado a incentivo de natalidade e saúde materna infantil. Incentivo à natalidade, especificamente, eu não conheço. Existe o programa do Ministério da Saúde, que é da saúde sexual e reprodutiva, né, onde ele fala de vários métodos de prevenção da gravidez, né? Mas, assim, de incentivo à natalidade eu não conheço. Não sei se o professor Marcelo, que está aqui, o professor Rony, tem algum conhecimento sobre isso. É, e aí eu vou deixar meu contato, vou deixar meu e-mail, vou digitar, porque fica mais fácil do que ficar soletrando. E qualquer coisa vocês podem entrar em contato com a gente. Nós temos um ambulatório de geriatria da UVV, né? Assim, a gente tem uma demanda muito grande, poucas vagas, porque a gente só atende na segunda tarde, mas caso haja necessidade, a gente pode, né, assim, ajudar também, dar uma orientação, ou talvez até igual a gente tem paciente até de Muniz Freire, que a gente atende lá no ambulatório. Então, assim que tiver oportunidade, a gente vai conversando por e-mail, tá? Eu queria agradecer, obrigado pela participação de todos.